Durante a graduação, é muito comum lá nos primeiros semestres a gente estudar cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, e nesse meio a gente aprende uma coisa chamada integral. E a gente tem que estudar, aprender integral, como que ela funciona e como aplicá-la. É muito comum que a gente utilize uma tabelinha como essa daqui. Eu ainda tenho da época de cálculo 1. É uma tabela enorme com várias regras de como fazer integração. Pois bem, a gente tinha que decorar todas essas metodologias. Porém, hoje em dia já existe uma calculadora como essa. Essa daqui é uma HP Prime da HP, que ela é uma mão na roda para assim, ela é muito boa porque é o seguinte, ela facilita muito o nosso trabalho. Ela simplesmente aponta aqui em alguns quadradinhos, a gente entra com os valores e ela calcula a integral para nós. Ela tem muitas outras funções, mas o principal é que ela deixa esse trabalho muito fácil. Já existiam outras calculadoras antigamente, mas nesse modelo aqui eu acredito que é o mais fácil de ser utilizado. Mas agora eu te faço uma pergunta. Faz sentido eu utilizar uma calculadora como essa se eu não souber integral? Se eu não souber para que serve, não souber como aplica? Comprar uma calculadora dessa não me dá o conhecimento para poder aplicar a integral. Eu tenho que ter a base teórica muito sólida para poder utilizar uma calculadora como essa. Então, depois da graduação, a gente pode utilizar uma calculadora como essa e aplicar no nosso dia a dia. Se você não fez engenharia, não fez um curso superior, talvez você não conheça a integral. Então, basicamente seria a mesma coisa que uma calculadora mais simples, que tem ali 2 mais 2, só que você não sabe o que é soma. Também não faz sentido você utilizar uma calculadora se você não sabe o que é uma conta básica, para que ela é feita. Você comprar a calculadora não vai te dar o conhecimento. Trabalhar com software de elementos finitos sem ter uma base sólida sobre o método dos elementos finitos é a mesma coisa. E eu diria ainda mais, porque os softwares, até o meio da década de 90, eles eram muito complexos, né? O profissional que queria utilizar elementos finitos ou que se propunha utilizar elementos finitos, ele tinha que ter um conhecimento extremamente sólido em resistência dos materiais, que é o básico, tinha que conhecer o método a fundo e tinha que conhecer programação, porque tudo aquilo que você imputava no software era via código. Então, acontecia que os profissionais que trabalhavam com métodos de elementos finitos, ou software de elementos finitos, era um profissional extremamente gabaritado. Em contrapartida, as empresas que forneciam software acabavam tendo poucos clientes, porque esse profissional ele tinha que se dedicar muitas e muitas horas simplesmente para aprender na graduação a resistência dos materiais, ou mecânica dos sólidos, tinha que conhecer o software específico que estava trabalhando e a linguagem de programação que aquele software trabalhava. E, além disso, ele tinha que conhecer o método dos elementos finitos, porque senão ele não sabia imputar os dados mesmo sabendo programação. O que aconteceu? Ao longo dos anos, né, ali da metade da década de 90 para frente, mas principalmente atualmente, mas dali para frente, os softwares eles começaram a ficar muito mais simples. E chegando até nos dias atuais que, simplesmente você apertando alguns botões, você consegue ter um resultado final, lá aquele gráfico com o seu modelo todo colorido, bem bonitão, mas a pergunta continua. Assim como a nossa calculadora não traz conhecimento de integral, um software de elementos finitos que é muito simples de utilizar, ele também não vai resolver o problema do profissional. Muito pelo contrário, é um risco muito grande, porque você vai obter um valor e você não sabe se aquilo está correto. Porque antigamente, se o profissional ele não sabia, ele simplesmente não obtinha resultado nenhum. Então ele não tinha como errar, ele simplesmente não tinha resultado. Hoje em dia, mesmo que você cometa um erro, você não vai saber porque o software acabou ficando muito simples. O que é bom, porque democratizou o uso da ferramenta, mas por outro lado traz um risco muito grande, porque traz essa impressão de que você pode simplesmente comprar um software e você adquirir o conhecimento ao mesmo tempo. Por isso eu julgo que é obrigatório qualquer profissional que se propõe a utilizar ferramentas
baseadas em simulação que estudem métodos dos elementos finitos. E não é segredo para ninguém que o Avelino é referência no Brasil, né, tanto pelos seus livros quanto pelos seus cursos. Ele é referência aqui no Brasil e fora do Brasil também, quando o assunto é elementos finitos. Então, se você está assistindo esse vídeo, você está em dúvida em qual curso fazer, se você está em dúvida, a resposta é muito fácil. Estática é obrigatório para você começar. Se você se propõe a utilizar ferramentas de elementos finitos, pelo menos a base ali o que é o MEF1, esse é para você, porque ele não vai só te trazer a base teórica de utilização de métodos de elementos finitos para estática, mas toda a base que foi formada utilizando elementos finitos, ela veio da estática. Então, esse curso, eu diria que pelo menos esse é mandatório. Ah, Fabrício, mas eu quero ir um pouco além. Qual o próximo que eu indicaria para quem está se propondo seria o de análise não linear? Porque a gente sabe que o mundo que a gente vive, nada é linear. A gente faz várias suposições, várias simplificações para que tudo fique mais simples, e muitas vezes, né, na maioria das vezes, isso realmente é muito útil, porque simplifica e nos dá resultados muito coesos. Porém, para algumas aplicações específicas, você precisa ir um pouco mais além, e esse mais além eu considero que a análise não linear seria o próximo passo. Quer ir um pouco mais além? Eu diria fadiga. Fadiga é bem mais complexo, mas a gente tem que lembrar que mais de 70% das falhas mecânicas que ocorrem são de origem fadiga. Então, quando a gente está, principalmente para quem trabalha com máquinas, quando você está olhando para um dispositivo e você quer saber qual a vida útil daquele componente, normalmente a gente está olhando para a fadiga. Então, um pacotão aí que seria para te deixar realmente com um diferencial incrível no mercado seria lógica estática, que é mandatório. O próximo eu pularia para não linear e por fim fadiga. O último, que seria dinâmica, eu diria que seria um plus para realmente para um profissional que ele quer se gabaritar e a fundo no quesito elementos finitos, né? Você tem que ter uma base teórica extremamente sólida, tem um diferencial no mercado que não se compara com nenhum outro profissional. Então, mas dinâmica eu deixaria sempre por último, principalmente porque é um assunto que você tem que ter uma base teórica em mecânica muito aprofundada. Tá? Então não se engane que simplesmente você aprender o método utilizando dinâmica, ele vai te trazer todo o resto. Não, você precisa ter uma base teórica muito aprofundada, você precisa se dedicar muito. Então por isso eu deixaria isso por último. Mas estática, quem trabalha com mecânica, eu diria que é mandatório. Tá legal? Então eu espero que eu tenha sanado a sua dúvida se você deve ou não estudar método dos elementos finitos para aplicar com software, né? Eu acho que eu já respondi a pergunta, é mandatório, você tem que estudar. Se seu bolso permitir, faça esses três, estática, dinâmica e não, estática, fadiga e não linear. E se sobrar um pouquinho mais de dinheiro, faça dinâmica também. O Avelino, ele é referência aqui no Brasil, vai ser um diferencial incrível para o seu currículo, mas não é só isso. O conhecimento que você vai poder adquirir de anos e anos de experiência, assim como eu fiz, me trouxe assim, um diferencial que poucas pessoas podem se comparar. Tá legal? Espero ter sanado a dúvida de vocês. Mesmo assim, se você ainda tem dúvida, manda aí pra gente que vai ser um prazer responder.